começar a gravar. Bom, então a gente começou a gravar, hoje é dia 14 de abril, a gente está na disciplina de noções de direito para administração de empresas, e eu pedi para que o meu querido colega, querido amigo Fábio Sendão viesse aqui conversar com a gente. O Fábio tem mestrado em propriedade intelectual, trabalha com startups, eu mandei o mini currículo dele, a gente fez tipo uma apresentação inicial para os alunos, e Fábio, a gente está, assim, eu não vou ficar conduzindo não, tá? A nossa ideia mesmo é te ouvir, e agradeço demais você ter feito esse convite, espero que aí no Rio de Janeiro vocês estejam todos bem, você, tua mulher, né, Karina, minha querida amiga, e muito, muito obrigada mesmo por participar, tá? Bom, legal, Paula. Obrigado. Primeiro, eu que tenho que agradecer pelo convite. Eu gosto bastante de falar em universidades, enfim, tem algum tempo já que eu tenho me aproximado bastante também da área acadêmica, então falar para quem está em formação tem sido realmente um grande prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês todos hoje, pessoal. E já vou começar com a primeira ressalva. Me interrompam, não tem problema, só não ligo o áudio do nada, a gente tem que se adaptar a esse modelo online, que é um pouco diferente de quando a gente está presencial, porque senão a gente não sabe de onde está vindo, então só manda mensagem como a Paula falou, pode me interromper, não quero que fique alguma coisa chata, a gente sabe que o direito, para quem não é direito, geralmente é visto como uma coisa chata, e eu estou bastante acostumado a falar para não advogados, e vocês vão entender um pouco por quê, e eu tento trazer isso de uma forma leve, então fique à vontade para me interromper, perguntar, se tiver coisas até mais interessantes que vocês acham que pela informação, pelo que eu tenho feito, seja legal trazer, pode sair do tema, que eu de alguma forma tento fazer o vínculo para atender vocês também nesse, já que a gente só tem esse encontro aí. Então, pessoal, me apresentando rapidamente, meu nome é Fábio Sendão, sou sócio do Faria Sinaimar Advogados, tenho um escritório focado no ambiente de inovação e startups. Então, a gente tem uma atuação jurídica voltada para empresas inovadoras, empresas que, de certa forma, dialogam com startups, que são startups ou que investem em startups, então atua com fundos, investidores, etc. Todos os que a gente chama os players desse ecossistema. Tá, mas o que é uma startup? Para quem não está familiarizado, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas basicamente é no ecossistema de inovação onde a gente tem uma atuação e já estou há alguns anos trabalhando com isso. Tenho um mestrado em propriedade intelectual e inovação pela NPI, um mestrado multidisciplinar, um MBA em gestão empresarial, tem formação também em um LLM em direito corporativo, então muito voltado para a área empresarial. O que eu trouxe para a gente conversar hoje, né? O que eu tenho visto há algum tempo eu vou compartilhar minha tela aqui também com vocês, mas fiquem à vontade até para me interromper, eu tiro, volto para minha câmera, mas eu acho que é legal só para seguir uma linha de raciocínio. Só um minuto. Estão conseguindo ver? Show, legal. O que eu vim falar com vocês hoje é até o tema aí da aula, Direito para Startups, né? Vocês estão numa formação, numa graduação de administração, e a gente sabe que vocês são um profissional que eu gosto bastante, vocês têm uma formação muito completa, assim, vocês veem um pouco de tudo no ambiente empresarial, e eu acho que o direito faz parte disso, e não é à toa que vocês têm isso na grade de vocês, e mais de um período, vocês têm noções, depois vocês fazem uma espécie, funilam um pouco o conhecimento, né, nesse tema, e eu acho que é importantíssimo isso, exato, para quem trabalha com empresas, e é isso que a gente tem conversado com muitos empreendedores ao longo da minha atuação, e tenho tentado passar isso com uma visão também um pouco educacional de quem trabalha com isso. Mas eu queria primeiro falar um pouco do cenário. Qual o cenário atual que a gente tem? A gente tem uma sociedade que está passando por várias transformações, isso sempre aconteceu, e aí, independente do cenário de crise que a gente está agora, do Covid, mas falando de uma forma geral, que a gente pode até chamar de a quarta revolução industrial, vamos dizer assim, com um novo tipo de tecnologia, Big Data, inteligência artificial, independente de como vocês queiram chamar isso, a gente tem uma nova revolução que está acontecendo, e ela tem uma peculiaridade. E aí, eu acho que para quem está entrando no ambiente empresarial, para quem vai trabalhar com gestão, vai ter que entender a nova dinâmica desse novo mercado. E uma das peculiaridades desse novo mercado é a questão da velocidade. Então, eu trouxe para vocês, nesse slide aí, a gente fala que um dado da Singularity University, eles falam que
a eletricidade demorou 46 anos para ser adotada por 25% da população dos Estados Unidos. E aí, quando a gente vai para o telefone, foram 35 anos, para o rádio já foram 31, televisão 26, computador 16, celular 13, internet 7. Tem gente que fala que o Pokémon GO demorou um mês para ser adotado pela mesma quantidade de usuários nos Estados Unidos. Então, mas o que significa isso? Eu acho que a primeira coisa é a velocidade. A velocidade dessas transformações estão cada vez mais rápidas. Então, primeira dica que eu deixo para vocês estejam atualizados. Se vocês não estão atualizados praticamente em tempo real com o que está acontecendo, vocês podem se tornar profissionais obsoletos a partir do momento que surgem novas coisas. E aí, novas coisas a gente vai ver de vários tipos. Quando a gente olha para uma figura dessa, do tamanho do disquete de armazenamento de dados, e a gente chega até um armazenamento em nuvem, que para vocês, jovens, é muito comum. Eu carreguei já DVD, pendrive, que cada vez mais é raro você ver um pendrive, hoje em dia é tudo compartimento link, nuvem. Então a gente vê uma mudança muito grande. E aí, o que significa isso? Onde eu estou querendo chegar? Você também tem mudanças no ambiente de trabalho. Então você tem transformações nas relações de trabalho. Então, quando a gente fala, alguém já ouviu falar no termo uberização dos serviços, vamos dizer aqui. E aí, sem análise crítica, que a gente poderia perder horas falando aqui sobre o modelo em si, o que importa é que realmente as relações de trabalho estão mudando. Isso impacta no modelo de negócio dessas empresas, então como essas empresas se organizam, impacta como a gestão dessas empresas vai ser feita, como o trabalho vai ser prestado dentro dessas empresas, como elas vão se relacionar com outros profissionais. Então, quando você tem um modelo de aplicativo que conecta uma empresa de transporte, um motorista e com um passageiro, você tem uma forma de trabalho completamente diferente do que você tinha com uma cooperativa de táxi ou quando você simplesmente chamava um táxi na rua. E quem vai lidar com esse desafio? É o administrador, é o advogado, é o profissional de marketing. Então, tudo dentro do ambiente empresarial, ele muda a forma. Então, espaço de trabalho colaborativo, como a gente vê, de coworkings, espaço de novas formas de trabalhar, como home office, uma mudança que a gente está vendo agora em função até da crise, com essa necessidade, mas provavelmente vai ser uma coisa que muita gente vai entender que já era uma demanda de grande parcela das empresas de trabalhar de forma remota, de trabalhar de forma mais flexível. Isso tem mudado. Isso influencia nas nossas formas de lidar com essas empresas. E as transformações nas próprias empresas. Então, esse gráfico é um pouco batido, mas eu gosto de trazer só para situar também. Então, a gente fala que a Uber é a maior empresa de transporte e ela não tem veículo próprio. Né? Você tem o Facebook, o maior publicador de conteúdo, mas não tem conteúdo próprio. Aí o Alibaba, a mesma coisa, que não tem depósito próprio, né? Trabalha com o sistema de marketplace. Você tem o Airbnb também no ramo hoteleiro, sem ter unidades próprias de acomodação. Isso tudo você começa a pensar, será que se eu estou aprendendo na faculdade um determinado modelo baseado num sistema tradicional, e amanhã surge um Airbnb da vida, como aconteceu com muita gente, será que quem trabalhava no ramo imobiliário sabe exatamente como lidar com isso? Será que é a mesma coisa? Será que o advogado vai ter esse know-how para saber como esses são os contratos que vão ser necessários nessa relação? Será que o administrador está preparado para pensar como ele vai gerir uma empresa onde ele não tem mais bens, mas na verdade ele tem relações, ele tem contratos, ele tem uma tecnologia por trás? A gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa entender dessas novas formas de relação jurídica que não acho que a gente já conhecia. A gente precisa entender desses novos modelos de negócio também. Então, isso é uma necessidade que está trazendo para nós. E a gente também vê transformações na educação. Então, alguns dados alarmantes aí, só 60% dos jovens estão aprendendo profissões que vão deixar de existir. Será que o advogado vai deixar de existir? Será que a profissão do administrador vai deixar de existir? O que vocês acham? Tem um site aí para quem tiver interesse, que é Will Robots Take My Job? Se os robôs vão roubar meu emprego. Aí você joga a profissão, ele é em inglês, mas é bem fácil de mexer. Você joga a profissão e ele te diz, baseado em alguns estudos, qual a possibilidade da sua profissão deixar de existir. Eu não sei como é que está administrador, mas eu daria uma olhada lá para vocês verem como é que está. Advogado, para vocês terem uma ideia, 3% de chance de deixar de existir. Então, muita gente fala, a inteligência artificial vai substituir, mas não, acho que as profissões que demandam a capacidade intelectual, como a do administrador, como a do advogado, elas não vão ser substituídas tão facilmente. Mas é legal a gente acompanhar essas mudanças. Muitas tarefas automatizadas, muitas pessoas que fazem papel de máquina, elas vão ser impactadas.
a gente tem que saber lidar com isso. Então, como eu vou me transformar, que competências eu tenho que trazer para a minha atuação que vão ser meu diferencial? Será que não é um diferencial eu conhecer direito sendo um administrador, eu conhecer de tecnologia sendo um advogado, eu conhecer de administração sendo uma pessoa da área de tecnologia? Eu acho que sim, eu acho que esses papéis vão ser fundamentais, a gente ter profissionais híbridos. E é isso que a gente tem visto, essa necessidade. Então, será que vai deixar de existir? Não sei, eu acho que a gente tem que acompanhar o que está surgindo para a gente conseguir se adaptar o mais rápido possível. E aí volto para o primeiro slide, velocidade. Hoje vocês estão fazendo uma graduação, quando vocês, infelizmente eu tenho que dizer isso, pode ser a melhor faculdade do país, quando vocês acabarem a graduação de vocês já vão estar desatualizados em relação ao que vocês aprenderam ao longo da faculdade. Então, vocês têm que somar tudo que vocês aprenderam e trazer novos conhecimentos ao longo desse tempo e continuar fazendo. Então, é o conceito que a gente chama, que tem sido muito falado no mundo, lifelong learning, né? Então, você conhecimento de várias pílulas de conhecimento ao longo da vida. Então, você vai a longo prazo. Então, não adianta você concluir um mestrado e falar, agora eu tenho esse conhecimento. Só que amanhã já surgiu uma nova coisa e essa coisa está surgindo cada vez mais rápido. Então, o diploma que você tem hoje, amanhã, já não vai ter tanta importância se você não complementa ele de alguma forma. E essa necessidade de você ter conhecimentos, por exemplo, de direito. E aí eu trago mais uma vez para vocês que querem ter negócio próprio, que querem terminar a formação para trabalhar com gestão, para trabalhar numa empresa, tudo isso vai demandar esse tipo de conhecimento. E as transformações na carreira vêm a reboque disso. Então, você tem startups surgindo, que a gente vai falar um pouco sobre o que realmente é uma startup, que eu acho que é importante para vocês todos, que vão lidar com empresas, vão lidar com empresas startups também, e vão lidar com modelos de negócio desse tipo. Mas a gente tem novas relações de trabalho, mas também surgem novas oportunidades, novas estruturas organizacionais que a gente vai precisar lidar. Também surgem novas carreiras. Então, será que há alguns anos atrás, quando eu estava acabando minha formação, talvez eu não pensava que dava para eu ser desenvolvedor de aplicativo. Até porque não existia smartphone. Então, não existia desenvolvedores, pessoas de tecnologia voltadas para desenvolver aplicativos. Eu não tinha smartphone. As pessoas não trabalhavam muito com marketing digital. Eu não tinha Google para fazer anúncios de Google Ads. Eu não tinha Facebook para fazer Facebook Ads também de anúncio. Existem técnicas para trabalhar com isso. Surgiram novas oportunidades. Será que foi esse profissional do marketing que se adaptou? Ou pessoas que correram atrás para conseguir fazer isso em tempo real? É isso que vocês têm que entender também. E aí, outras profissões. Você não existia influenciadores. Você não existia uma live de 3 milhões com a Marília Mendonça ou com o Jorge Mateus. Quantas relações jurídicas surgem disso? Quantos negócios surgem em cima disso? Imagina você ser um administrador da carreira do Felipe Neto. Imagina você gerir a empresa da Marília Mendonça, que é uma empresa com tantos funcionários lá como mais até que muitas empresas, pequenas empresas do Brasil. Isso tudo demanda conhecimentos próprios daquele mercado. Então, um youtuber, um gamer, um profissional de esportes, tudo isso vai demandar competências novas do ponto de administração de empresa e, consequentemente, no nosso trabalho como advogado também. Por isso que a gente precisa muito dialogar com isso. Mandaram uma pergunta aí, deixa eu só... Você vai falar um pouco sobre a Bizu e a Yorbase ou sobre a experiência com a Startse? Posso falar até agora, aproveitar esse intervalo. Vou só acabar esse slide. E a gente tem atividades voltadas para startups, como consultoria de negócio, acelerações, contabilidade voltadas para o ambiente de startup. Então, o meu escritório é um escritório muito focado no ambiente de startup. Então, eu vi que existe uma oportunidade de novos modelos surgindo, novas tecnologias surgindo, pouca gente entendendo sobre isso, e eu resolvi pesquisar, resolvi estudar e focar nesse nicho específico. Então, eu conheço muito do ambiente empresarial, eu sei muito de negócio, eu sei muito sobre startup, porque é o meu público-alvo. Então, eu consegui focar nesse segmento. E muitas pessoas estão fazendo isso também. E aí, quando me perguntaram aí da Yorbase, da Startse, é um pouco dessa minha via de negócios, né? Então, até para contextualizar quem não sabe, primeiro ele perguntou da Bizu. A Bizu é uma startup que era cliente nossa e a gente tem participação também lá no escritório, como sócio da startup também. Então, surgem oportunidades como essa, vocês conhecendo mais sobre o mercado de startups, conhecendo essas empresas, surgem oportunidades também de investimento, de participação, de parceria com empresas com um potencial muito alto. Então, empresas de tecnologia que amanhã pode ser Uber.
Não é o caso da Bizu até o momento. Eles estão participaram de um processo na França, etc. Eles são uma startup que conecta empresas com profissionais para recrutamento. Então, é uma empresa que trabalha com RH. E aí, também fui participando de outras iniciativas como a Startse. Hoje a Startse é um dos maiores portais de startup do Brasil, mas não tem participação societária, mas é um parceiro de conteúdo, é uma EdTech. Então, ela é muito focada em educação online, cursos, eventos, etc. A Yourbase é um projeto já próprio. Como eu falei para vocês no início, oportunidades no mercado jurídico. A gente está desenvolvendo uma tecnologia dentro do escritório que a gente pensa disso virar um projeto como startup mesmo e atender outros advogados, ajudar na edição de documentos, automatizar algumas coisas, alguns trabalhos. Então, isso tudo está dentro do contexto que a gente está falando. A gente participa disso porque essas oportunidades surgem para quem está por dentro do que está acontecendo, que é o que eu queria trazer um pouco para vocês. Mas até voltando para o que eu estava falando, né? E transformações na lei? Aí nosso trabalho fica até mais difícil, né? Se a gente for falar do cenário recente, então, de Covid-19, a gente teve aí quantas leis, medidas provisórias na última semana. Se a gente for falar as últimas 2, 3 semanas, aí eu já estava ficando perdido. Uma coisa falava um dia uma coisa, outro dia outra. Mas isso não é tão comum, isso está acontecendo muito num cenário de crise. A lei ela não acompanha da mesma velocidade as transformações que estão acontecendo. Isso abre muito espaço para você, entendendo a lei, você conseguir lidar com novos modelos de negócio. Isso é um desafio muito bacana que sempre me chamou a atenção de trabalhar com inovação em startups. É pensar que o Uber, quando chegou, não era tão preto no branco, vamos dizer assim, o modelo deles em relação a ser proibido ou não, porque tinha a lei que regia lá o transporte relacionado aos taxistas, que aí tem uma questão de público, privado, enfim, muitas discussões, muitas teses, e isso é um trabalho para advogado. Um modelo de negócio novo para uma consultoria online, para uma telemedicina, como já tem, isso você vê que as coisas andam um pouco mais devagar do que realmente do que acontece para as empresas. E aí, você sendo um profissional que trabalha numa empresa inovadora, que trabalha numa empresa de tecnologia, que está buscando alguma coisa diferente, você vai pisar em problemas jurídicos, você vai precisar saber um pouco de direito. E aí, se você não sabe, realmente você ou vai ter um problema muito grande a longo prazo, ou precisar gastar muito com consultorias, e aí falo no contexto de qualquer tipo de empresa hoje, ela precisa de profissionais que entendam de modelos de negócio novos e que entendam de tecnologia para poder fazer esse complemento. Mas o que são as startups? Vou abrir até para vocês aí. Quem se arrisca a dizer, tentar dar o conceito de uma startup? O que eu vou passar para vocês primeiro o cenário que a gente tem hoje das startups. Então, nesse slide a gente tem o seu número mais atualizado da Associação Brasileira de Startups, a gente tem 12.727. Com certeza tem mais, eles não atualizaram a última versão da base que eles têm lá. Mas se a gente for olhar para os números de 2012, eram 2.500, em 2017 eram 5.147. Então, de 2017 para cá, a gente tem mais que dobrou, nos últimos 3 anos, a quantidade de startups no Brasil. Isso que o Brasil não é um dos maiores cenários de inovação, a gente não tem um fomento tão grande em pesquisa, a gente, na verdade, tira, a gente não tem um incentivo tão grande em relação até a taxas de juros, etc., a investimento de risco. A gente não é um dos melhores cenários e a gente vê um crescimento desse nível. O que é essa startup? Por que é tão importante a gente falar de startup com vocês? Por que eu estou trazendo isso? Por que eu trabalho com startups? Por que eu acho isso interessante? Isso aí, trazendo o conceito do Steve Blank, do Eric Rice. O Steve Blank, para quem não conhece, um empreendedor mega reconhecido nos Estados Unidos, é um dos que criou o conceito do Lean Startup, que eu vou falar já também. E ele tem um livro que é o Manual do Empreendedor. Então, para quem tiver interesse, o Manual do Empreendedor do Steve Blank, do Dennis Dorff, ou Bob Dorff, eu esqueci o nome do outro ator, peço até desculpa, mas o Steve Blank, ele é professor também, então é muito reconhecido. E o Eric Rice foi aluno dele, também começou a escreveu Startup Enxuta, para quem tiver interesse. É um dos primeiros livros assim, que vale a pena você ler para você entender o que é uma startup, como funciona e qual é a relevância desse modelo. E eles falam que a startup é uma organização temporária, e aí juntando os dois conceitos, é uma instituição humana, que é o que o Eric fala,
à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. E por que esses modelos atraem tanta atenção das empresas de tecnologia? Por que atrai tanta atenção dos investidores? Primeiro, o que a gente extrai disso? Uma organização temporária. Então, vamos trazer o exemplo da Uber. Quem acha que a Uber ainda é uma startup? Quando a gente fala que você é uma startup, você está buscando um modelo de negócio. Então, eu considero que a Uber já encontrou o modelo de negócio dela. Então, ela pode ter, que a gente fala ali de práticas baseadas no Lean Startup, que é um método que a gente vai falar. Ela traz uma cultura das empresas startups, que a gente falou de colaboração, usa a tecnologia, busca sempre resolver problemas de uma forma inovadora, mas uma startup em si, eu já acho que ela sai desse conceito que a gente mais trabalha, que é desses dois autores. A procura de um modelo de negócios repetível e escalável. Por que repetível e escalável? Porque eu estou falando de tecnologia? Acho que sim, porque se eu não estivesse falando de tecnologia, eu talvez não conseguisse escalar e repetir. O que é escalar e repetir? Se eu crio um aplicativo hoje e disponibilizo para vocês na Google Play ou lá na App Store, e vocês baixam, eu chego na mão de todo mundo com o mesmo aplicativo, porque eu fiz um modelo de uma tecnologia que você consegue repetir ela muito facilmente. Diferentemente, se eu quiser vender mais pão numa padaria do que eu já vendo, eu, com certeza vou precisar de um outro padeiro e vou precisar de uma outra máquina de pão para conseguir aumentar muito a minha produção. Mesma coisa em relação à escalabilidade, né? Eu preciso pouco aumento nas minhas despesas para conseguir uma escala maior. Esse é o modelo das startups. E por isso que elas trazem muito retorno também. Quando você fala de uma tecnologia como Facebook, pode chegar no mundo inteiro, essa é uma tecnologia escalável, muito rentável, e por isso gera maiores retornos para os investidores. E é esse modelo que a gente tem visto no mercado e que a gente tem que trabalhar como administrador, como advogado, etc. E o que é o Lean Startup? Exatamente esses ciclos rápidos para tentar encontrar esse modelo de negócio. Então, a Uber fez muito isso. Ela primeiro cria um MVP, que a gente chama, mínimo produto viável, testa aquele produto, funcionou, continua fazendo aquilo, se não funcionou, cria outra forma e vai fazendo sempre esses ciclos rápidos. E é isso aqui que futuros administradores vão lidar, porque as empresas estão incorporando esse tipo de metodologia. Então, cultura do teste, a cultura de você criar protótipos, de você não fazer versão final, de você trabalhar com MVPs, de você pivotar, que é mudar a direção do que você está fazendo, ou você perseverar naquilo que você está fazendo certo, colhendo feedback. Esse é um modelo rápido, Lean, que a gente tem visto em várias empresas adotando conceitos de startup. Então, você que vai trabalhar com gestão de projetos, você que vai trabalhar com uma administração de uma pequena empresa, etc., você vai ter que saber isso, porque as empresas estão trabalhando cada vez mais com modelos leans, enxutos, por isso que a gente fala Lean Startup, é enxuto. Elas estão trabalhando mais vezes assim, exatamente pelo aquele primeiro slide que eu falei para vocês, velocidade. Então, as coisas estão cada vez mais rápidas. Hoje vocês vão aprender na graduação muito sobre plano de negócios, como vocês fazem projeções, como vocês fazem estimativas, e vocês vão ver que muito disso vai ser útil demais, mas vocês vão ter que fazer adaptações cada vez mais para essas novas modelagens. E vocês vão precisar disso no dia a dia por causa da velocidade do mercado. E aí, o universo das startups, antes de entrar até nos assuntos jurídicos que eu trouxe para vocês, não estou fugindo do tema, mas se eu não falar sobre isso, eu não consigo falar do que eu trouxe para vocês. Se vocês não entendem minimamente o que é uma startup, entendem o ecossistema de uma startup, quem são os players, etc. E aí eu queria que vocês lessem só isso, eu vou disponibilizar depois o material para vocês, mas só para vocês lerem, eu vou ler a primeira frase, só para vocês verem como é difícil e peculiar o ambiente de uma startup. Então, uma startup InsurTech, B2C, em modelo freemium, copycat de uma chinesa, tem 6 sócios em seu cap table, sendo 2 founders, um dev vestido, uma opção de equity com venture builder e um mútuo conversível com investidor anjo. A startup é um spin-off de uma seguradora após a pré-aceleração do programa de Corporate Innovation, o que foi um ótimo smart money. Quando ainda early stage, rodou um MVP em bootstrapping. Gente, o que eu estou falando? Vocês não entenderam nada. E é isso mesmo. Isso aqui é um ambiente das startups. Isso aqui são a fala do mundo das startups, a fala do mundo de negócios que vocês vão precisar saber, seja como administradores, seja como pessoas de tecnologia, seja como advogados. Então, como eu posso ser advogado de startup se eu não consigo entender a dinâmica de negócio, de palavras como essa, mas não só palavras, entender que o modelo freemium é um modelo onde a startup cria um modelo de negócio onde ela tem uma parcela grátis
do serviço que ela oferece, e aí você pode contratar para ter a versão premium. Então, é um modelo de negócio isso, o freemium. Se eu não entendo questões como essa, e aí não só o que a palavra significa, mas como é a dinâmica desses negócios, eu não consigo advogar para essas empresas e eu não consigo trabalhar como um administrador também para essas empresas. Então, essa é a necessidade. E aí, como o direito entra nisso tudo, né? Então, eu queria primeiro mostrar isso para vocês entenderem o ambiente das startups, as suas peculiaridades, o que é o modelo escalável e repetível, o que é uma startup que não é, como vocês viram no conceito, não é simplesmente uma empresa nova, ela tem características, então não é simplesmente uma empresa nova, ela é baseada num formato também, numa metodologia que tem teoria por trás, são novas metodologias que estão sendo aplicadas, então isso que a gente tem que entender primeiro. Mas como o direito entra nisso? Eu vou trazer alguns dados para vocês entenderem. A gente tem um estudo da Dom Cabral, da Fundação Dom Cabral, que diz que a cada sócio que você traz para a sua startup, você aumenta o risco de falência em 1,24 vezes. Ou seja, relações societárias, relações entre sócios de uma empresa, isso dá problema. O direito, passando por aí. Time é o maior problema da mortalidade das startups, quando a gente fala um estudo da Gamma Academy também, que traz algumas pesquisas sobre o ambiente de startup. Então, a gente pensa de novo, sociedade, a gente pensa em relações com equipe, contratos de trabalho, enfim, etc. E a gente tem 25% das startups não sobrevivem a um ano, no dado da Exame. A gente tem também o estudo da CB Insight, com as 20 principais razões de falência das startups, e a gente vê ali com 8% legal challenges, os desafios jurídicos, e a gente também vê ali problemas com investidores, desarmonia entre time e desarmonia entre investidores. Mais uma vez, problemas jurídicos aparecendo com 13%. Então, fora todos os outros problemas que podem dar numa empresa, você tem 2 vezes aparecendo com porcentagem relevante problemas jurídicos numa lista de 20 principais, sendo que a primeira delas é o mercado não querer o que você está fazendo, o que é muito comum, não dá certo, seu negócio que você tentou não deu certo, você não ter o time certo, você não ter dinheiro, isso tudo problemas de negócio, mas será que os problemas jurídicos a gente não consegue mitigar, a gente não consegue diminuir eles de alguma forma, para evitar que negócios que já têm um risco muito alto, que já tem N motivos para falência, a gente consiga dar um pouco mais de segurança, e aí como um gestor de uma empresa, ou como uma startup que está nascendo, quando a gente pensa nesses modelos, a gente vê que as startups têm esse tipo de dinâmica, a gente vê que o direito também ele aparece o tempo todo. E aí, isso aqui eu fiz para ilustrar para vocês, é uma metodologia que eu gosto de trabalhar. Não sei se todo mundo já conhece o Business Model Canvas. Para quem não conhece, o Business Model Canvas é uma ferramenta de prototipagem de negócio, então, ou projetos, então ele é criado pelo Alexander Osterwalder, então para quem tiver interesse, o livro Business Model Generation, ele traz toda uma dinâmica para trabalhar de uma forma mais veloz, de uma forma mais simples, novas modelagens de negócio e de projeto, e ele traz o Canvas com uma ideia de você tentar prototipar projetos de uma forma, vamos dizer assim, mais visual e mais intuitiva, trabalhando com post-it, etc. Então, a gente pensava antigamente, para criar um negócio, tinha que criar todo um plano de negócio, fazer toda uma preparação, um planejamento. Ele fala que hoje, pela velocidade, pelos modelos que a gente precisa, para a gente conseguir testar rápido e ver de uma forma mais visual, tentar trazer menos texto, ele usa essa ferramenta, que basicamente é você ter um quadro com os principais pontos importantes para modelar um negócio. Então, eu tenho ali, no meio, oferta de valor, que eu estou criando do meu projeto, da minha empresa, eu tenho do lado as atividades chaves, quem são os recursos que eu vou ter que usar, quais parcerias que eu vou ter que fazer, ali embaixo, qual a minha estrutura de custo, qual é a fonte de receita. Então, eu consigo ver, dentro desse quadro, todo um negócio. Então, se eu pensasse no Facebook, seria esse, porque exatamente esse é o canvas do Facebook. Então, a gente pensasse quando o Facebook criou o modelo deles, eles pensavam, parceria-chave vai ser essa, eu vou precisar de equipe, eu vou ter o valor, uma receita ali de valor por clique no anúncio que eu vou criar no Facebook. A minha oferta de valor vai ser uma socialização online. E aí, quando eu vejo isso, eu vejo várias implicações jurídicas. Então, quando eu penso numa parceria, eu penso num contrato de parceria, uma implicação jurídica numa relação que é importante dentro do modelo de negócio. Quando eu penso em estrutura de custos, eu tenho direitos trabalhistas, custo que eu vou ter na minha operação, eu tenho tributação. Quando eu penso em receita também, qual vai ser o enquadramento que eu vou ter lá da minha empresa, vocês vão ver mais sobre isso depois,
mas que vai influenciar o tributo que eu pago. Quando eu penso em segmentos de clientes, pô, será que eu vou ter que lidar com direitos do consumidor? Então, isso tudo tem implicação jurídica e a gente eu criei uma metodologia de trabalhar, na verdade, o direito dentro de um plano visual também. É inspirado no Alexander Osterwalder, a gente criou esse Canvas jurídico para startups. Então, trazer para um plano visual também as principais áreas do direito que são interessantes de uma startup se atentar, de um administrador se atentar, de um empreendedor se atentar, ou quem está fazendo um novo projeto, qualquer tipo de projeto que você vai fazer, uma gestão, lançar, seja ele a nível de negócio, ou seja até um projeto interno, você tem diversas implicações jurídicas, e a ideia é você tentar, após o Canvas de negócio, você tentar trazer para o Canvas jurídico essas principais áreas. Eu acho uma forma simples de você tentar resolver um planejamento jurídico da mesma forma que você faz um planejamento de negócio. E aí a minha ideia agora é passar pelos principais pontos, trazendo noções mesmo, assim, de cada área desse Canvas, noções jurídicas, que são interessantes para quem trabalha com empresas, quem trabalha com startups, principalmente, mas quem trabalha com empresas de forma geral. Então, eu vou começar com sócios, exatamente pelo que a gente viu no slide, 2 slides atrás, que é um dos maiores problemas das startups, relações societárias. Então, o que a gente vê... Desculpa, pessoal. O que a gente vê de maior problema das startups, geralmente é isso daí, o casamento, né? Fiquem muito atentos a isso sempre, assim, qualquer projeto que você vai começar, atentem a equipe que vocês têm, com quem vocês estão se juntando, alinhem expectativas, seja isso num negócio, seja num projeto interno, alinhe a expectativa de todo mundo, tenta formalizar aquilo de alguma forma, porque a gente vê que a maioria dos problemas das startups, quando são problemas jurídicos, estão relacionados à sociedade. E aí, o que é alinhar a expectativa? Vou dar um exemplo básico para vocês verem a importância de você ter um conhecimento societário, de você ter conhecimento jurídico para uma relação entre sócios. Vamos dizer que eu começo uma sociedade com a Paula e a gente fala, pô, vamos fazer startup, vamos ganhar muito dinheiro aqui, a gente vai fazer um aplicativo que vai fazer tal coisa. Ela falou, bora, vamos testar. Tá dando certo, a gente começa, e aí chega um ano de projeto, o projeto realmente está dando certo, e aí um investidor aparece e fala assim, eu quero comprar seu negócio. Vira para mim e fala, aí eu tenho 80% do negócio, eu tinha chamado a Paula para ser uma sócia ali com uma participação menor, eu tenho 80% do negócio, falo, pô, legal, vou botar um dinheiro no bolso, quero vender, viro para a Paula. Paula, vamos vender, eu te chamei lá no início, você tem os seus 20%, vamos vender o negócio, porque oferecendo um dinheiro bom. Aí ela fala, não quero vender. O que acontece? Esse é o tipo de alinhamento que, se a gente não tem e não transforma em cláusulas contratuais, a gente pode ir por água abaixo um projeto ou até perder oportunidades que possam aparecer por, de repente, vontade de uma pessoa ou não. Então, às vezes, eu com uma participação maior no negócio, ia ficar inviabilizado de vender, porque se ela não aceita vender, pode ser que o investidor não queira comprar só a minha parte. Então, se eu não tenho um acordo de sócios, é o que a gente chama, um contrato entre os sócios, falando, se isso acontecer, a gente vai vender. Se isso acontecer, vai ser pago tal valor, ou isso só vai poder ser feito se oferecerem um determinado valor que seja suficiente para cumprir minhas expectativas. Se a gente não faz esse tipo de acordo, que eu até botei no slide ali, o MOU, Memorando de Entendimentos, que a gente chama, o nome pouco importa, mas as relações societárias, elas precisam ter muita atenção, que elas podem inviabilizar todo um projeto. E se a gente fica... De repente o projeto está super indo bem, acontece uma situação dessa, vai por água abaixo, porque com certeza eu vou ficar com raiva da Paula por ela ter inviabilizado o negócio, ela vai ficar com raiva de mim por eu ter vontade de vender o negócio, que na verdade ela entende que é para a vida toda, mas eu não alinhei com ela isso lá no início. Então, questões como essa, ou se a Paula resolve tirar um ano sabático e viajar e não trabalhar na minha empresa, será que a gente combinou sobre isso? Será que ela vai tirar o mesmo lucro da empresa durante esse tempo? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que conversar. Então, qualquer projeto que a gente vai conversar, que a gente vai começar, qualquer sociedade, uma startup, a gente precisa sentar e falar, qual o seu objetivo aqui? Vamos botar isso no papel. Se amanhã você quiser sair, como é que você sai? Se amanhã você falecer, quem é que recebe? A pessoa entra ou não na sociedade? Se amanhã você se casar, se vai ter alguma interferência aqui? Então, a gente tem que pensar em cenários. E quando você tem esse tipo de know-how, e aí, falo... Para gestores, por exemplo, que eu vejo com muito potencial de negócio, e isso tem acontecido bastante,
O que tem acontecido bastante, por exemplo, cargos de CEOs e cargos importantes, a gente tem visto muito advogado e advogada ocupando esses cargos exatamente pelo know-how jurídico ser importantíssimo em negociações. Então, você imagina uma discussão societária, pensando numa empresa maior ou até numa startup que está começando e tem que discutir sobre isso, você saber gerir isso com conhecimento de uma cláusula societária, que aí eu vou dar o nome, mas não se prendam a isso agora nesse momento, mas sim a importância. Um drag along. Se eu tivesse criado uma cláusula de drag along no meu contrato com a Paula, eu tinha conseguido vender toda a minha participação e a dela, mesmo sem ela aceitar, porque lá no início a gente combinou que essa cláusula ia me permitir fazer isso. Então, se eu, como gestor, gerenciando isso tudo, conheço essa cláusula, eu posso virar para o advogado e falar, eu quero usar essa cláusula, vamos negociar essa cláusula. Então, o conhecimento, ele está no empreendedor, ele tem que estar no empreendedor, ele tem que estar no empresário, ele tem que estar no gestor. O advogado vai ajudar a estruturar e dar a formalização disso. Então, uma outra cláusula que eu trouxe aí no quadro também, lock-up. Eu gosto de trazer os exemplos societários, porque as pessoas nunca dão muita atenção a isso. O lock-up, o que funciona no lock-up? Imagina se eu faço esse mesmo projeto com a Paula, mas, na verdade, a Paula é fundamental no meu negócio. Ela tem a mesma participação que eu, mas ela é fundamental. Na verdade, ela tem um know-how específico daquela área que eu estou trabalhando, ela conhece da tecnologia, ela conhece do setor. Eu, na verdade, eu tenho dinheiro, tenho alguns contatos. Se ela... Estou trabalhando com ela 1 ano, botando dinheiro no negócio, me dedicando, etc. Chega 2 anos de negócio, ela fala assim, Fábio, estou querendo sair, não quero mais fazer nada, não. Posso obrigá-la a ficar? Não. Então, todo mundo tem direito a sair. Com essa cláusula, eu poderia obrigar, entre aspas, ela a ficar, ou pelo menos me dar algum tipo de reparação, uma multa, alguma coisa nesse sentido, em função da saída dela. Por quê? A saída dela está me prejudicando. Então, ainda que ela fale, não, mas eu abro mão da minha participação, tudo, pode ser que isso não seja suficiente do tempo que eu investi, do tempo que eu tive no negócio. Então, esse é um planejamento, por exemplo, para pequenas empresas que é muito comum. Quando você tem os sócios, a empresa dependendo muito dos sócios, a administração da empresa depende do sócio, a gestão da empresa depende do sócio, a parte societária depende do sócio, porque você tem uma empresa com 3, 5 pessoas, 10 pessoas. Então, cada figura ali é muito importante. Se você não tem mecanismos como esse, você pode ficar na mão de uma só pessoa e inviabilizar todo um projeto que estava nascendo com potencial. Então, a questão societária, para mim, é um dos pontos mais importantes. Então, quando eu converso com empreendedores, com startups que vão conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto sempre é como está a parte societária. Porque eu já vi irmão brigar com irmã, pai com filha, mãe com filho, imagina amigo e amigo. E eu digo sempre que 95% dos casos não é má fé de nenhuma das partes, o que é bom. As pessoas não estão de má fé com as outras. Na verdade, é falta de entendimento, é falta de botar no papel, falta de ter um conhecimento jurídico que é importante alinhar isso, botar num contrato, e as pessoas não fazem. Então, acredito que um bom gestor, ele tem que conhecer de mecanismos societários para evitar, desde a esfera societária, o aparecimento de problemas. Gente, se tiver muito barulho, até fechou aqui a janela e a porta, e o pessoal está fazendo um panelaçozinho. Então, não sei se estiver incomodando, daqui a pouco acho que vai parar. Mas... E aí, seguindo, acho que mecanismos societários é interessante. Empresa, a própria empresa, né? Quando eu falo de empresa, aí eu já não estou falando mais da relação societária. O que do direito a gente precisa saber? Na administração de uma empresa, você tem que entender qual é o tipo societário, como é que você faz a governança daquilo, então, como funcionam as reuniões do meu negócio, como é que vai funcionar a administração do meu negócio, será que é bom eu ter todo o poder na mão de um administrador? Será que eu não tenho mecanismos jurídicos para, por exemplo, criar estruturalmente um contrato social, ou num acordo sócio, num estatuto, que aí vai depender do tipo de empresa que você tem? Será que eu não consigo criar modelos para delimitar quais são os poderes de cada pessoa? Será que vocês, pensando como gestores amanhã, vocês não conseguem criar parâmetros para criar uma governança que você consiga controlar e não dê muito poder para ninguém, ou também não burocratize demais? Então, isso tudo faz papel também do empreendedor conhecer. Então, tem muita gente que gosta de modelos muito prontos. Eu não gosto muito de modelos muito prontos. Vamos pensar que eu tenho uma empresa com 2 administradores, e aí eu falo, a melhor coisa que tem é se eles tiverem que assinar juntos tudo. E aí outra pessoa vai falar, não, mas isso vai burocratizar demais. Então a melhor coisa que tem é que cada um possa fazer qualquer ato sozinho. E aí eu tenho, por um lado, eu posso perder um contrato comercial, porque eu precisava da assinatura dos 2.
e por outro lado, se eu não precisava se dar assinatura dos dois, pode ser que um deles pegue um empréstimo de 1 milhão para a empresa e prejudique a empresa. Então, como eu posso criar uma estrutura contratual para evitar esse tipo de problema? Para criar uma governança certinha da minha empresa, para eu ter esse tipo de controle e evitar e criar regras para que isso não aconteça dentro de uma estrutura que eu estou criando. Qual é o meu tipo societário? Se eu tenho uma sociedade anônima, por exemplo, eu tenho que ter atas organizadas, eu tenho que ter toda uma gestão disso que pode trazer problemas para o negócio. Tem que ter assembleias, eu tenho que ter reuniões que vão precisar ser controladas. E a gente precisa ter um conhecimento mínimo da legislação do seu negócio, e aí, por exemplo, da lei das SAs, de como você faz isso, para você fazer uma gestão dessa empresa. O advogado, ele não vive dentro da empresa. O advogado, ele não está... Você pode ter advogados dentro da empresa, mas ele não vive o ambiente empresarial o tempo todo. Ele geralmente é consultado, né? Então, se você não consegue criar estruturas onde as pessoas saibam como funciona e como utilizam o direito, isso aí realmente complica no dia a dia. Então, se eu sou um empresário individual, eu vou precisar ter um nível de gestão financeira, onde eu saber que todo o meu patrimônio ele é misturado, de certa forma, com o meu patrimônio pessoal. Então, o patrimônio da empresa, se eu não consigo fazer essa separação, eu tenho problemas, primeiro, de organização, de gestão financeira, mas eu vou ter problemas jurídicos lá na frente. Então, se eu não sei dessa informação, eu não sei que se eu abrir um MEI, como muita gente conhece, já fez, aí tem gente que faz freela, se eu abrir um MEI e fizer um serviço mal feito, eu posso ter um pedido de reparação desse consumidor e ir no meu patrimônio, no meu imóvel, no meu carro, depois, para tentar me executar, porque não tem separação de patrimônio. E aí você tem uma consequência jurídica muito grande. Então, eu já vi muito empreendedor abrindo esse tipo de figura e não sabendo dos riscos. Então, é papel do empreendedor. Se você está abrindo uma empresa, você tem que saber mais ou menos ali onde você está pisando. Então, eu acredito muito que é um tipo de conhecimento que todo empreendedor, todo empresário precisa ter para saber qual o modelo que ele vai utilizar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não. Legal. Continuar. E aí, passando para a API, né? Propriedade intelectual. Vou dar alguns exemplos. Então, o que seria propriedade intelectual? Em geral, né? A gente tem marcas, então a marca que identifica determinado serviço. Então, você tem a marca lá da Coca-Cola para identificar a Coca-Cola. Você tem softwares, por exemplo, então, que é o código-fonte que você cria para criar uma tecnologia software, ele é protegido já de uma outra forma. O nome de domínio, que é é o nome do site que você compra, então www.fabio.com.br, aquilo ali é o domínio, aquilo ali não é a mesma coisa que marca, difere de muita coisa. Você tem a questão de direitos autorais, que são obras mais voltadas para criatividade, então, vamos dizer, obras de arte, músicas, poesias, enfim. Tudo isso é tratado como direito autoral, então a gente tem outras peculiaridades. O desenho industrial já é uma proteção da forma ornamental de determinado produto, então o designer criou aquela cadeira daquela forma, ele pode fazer a proteção daquele desenho, daquele formato lá no NPI, que é o órgão que faz o registro. E você tem a patente, que também é de uma invenção. Então, eu criei uma invenção, um celular, por exemplo, um hardware que faz determinada coisa. Então, eu tenho uma invenção, vou ser protegida por patente. Estou tentando ser menos técnico aqui mesmo, pessoal, de propósito, para vocês entenderem mais ou menos o que é. E por que eu falei todos esses? Uma coisa que muita gente erra, gestão de propriedade intelectual. Isso é uma gestão interna da empresa. A empresa precisa ter uma gestão da propriedade intelectual. Eu faço todo um trabalho, vocês como administradores vão ver, eu faço todo um investimento, de repente, em comercial, faço todo um investimento em branding, contrato design, crio uma marca legal, crio campanha, faço um investimento em marketing, crio campanha de anúncio no Facebook, campanha no Ads e tal, e eu não registrei minha marca lá no início. E eu não controlo para saber se outras empresas estão tentando depositar marcas parecidas com a minha. E eu não controlo na internet se outras pessoas estão usando, mesmo sem registro, marcas que podem conflitar com a minha, causar dano à minha imagem. Eu não estou fazendo gestão da propriedade intelectual. E aí faz parte da empresa saber como fazer a sua própria gestão. Será que só registrar a marca? Acho que é o primeiro passo. Será que você buscou antes se ela está disponível, antes de registrar? Acho que é um passo zero. Será que você acompanhou isso para saber se teve aprovação do NPI, se você realmente vai poder usar? Por que eu estou falando isso? Porque as empresas fazem investimento em cima de determinados produtos, como um software, por exemplo, ou em cima de determinada marca, ou explorando uma patente, ou se valendo de um desenho industrial,
sendo que ela não está fazendo a gestão jurídica disso tudo. Então, faz sentido eu fazer uma campanha em cima de uma marca que eu fui indeferido pela NPI, eu não sei nem se eu vou poder usar, para fortalecer uma marca de uma empresa que, na verdade, eu não vou ter exclusividade de utilizar o nome no futuro? Para mim, não faz sentido. Eu acho que aí passa... A gestão jurídica ela é um passo prévio de você pensar em toda a gestão do negócio quando você utiliza propriedade intelectual. E aí a mesma coisa. Software. Software no Brasil tem uma legislação própria, que a legislação trata o software como direito autoral. Então, lembra que eu falei que o direito autoral é a música, a poesia, uma obra de arte, uma criação? Ela trata o software da mesma forma. O software, no sentido de que o que é criado pelo desenvolvedor, aquele código-fonte, ele tem uma proteção como direito autoral. E aí eu te pergunto, será que faz sentido uma empresa se preocupar tanto com a proteção de um software? E, é claro, abre exceções, né, pessoal? Não todos os casos, vai ter casos que vai ser importante. Mas será que é importante uma empresa se preocupar tanto com o software, sendo que uma outra empresa pode escrever um outro código-fonte e obter o mesmo resultado? Será que isso é uma gestão correta? Se eu não sei que o software é protegido dessa forma, pode ser que eu ache que aquilo ali vai ser exclusividade minha e ninguém vai poder fazer. Mas, na verdade, não. Então, por que eu tenho vários aplicativos de transporte privado? Porque cada um escreveu o código-fonte de uma forma e ele tem uma proteção por direito autoral, não tem violação de patente, então não tenho como fazer uma gestão tão efetiva a nível de proteção. Se eu perco tempo com isso, eu estou direcionando esforços errados, mais uma vez, porque eu estou querendo proteger alguma coisa que não é protegível, da mesma forma que eu faço errado quando eu não protejo o que é protegível. Então, esse é mais ou menos o recado em relação à propriedade intelectual como um todo. E aí, passando para o próximo quadro, investidores. Investidores, eu falei para vocês que é uma coisa muito comum no ambiente das startups. E aí, estão ouvindo os gritos. Aqui no Rio, onde eu moro, tem bastante. Geralmente dura uns 20 e poucos minutos. Se estiver incomodando muito, a gente passa um pouquinho. Mas, em relação aos investidores, é uma coisa muito interessante. Operações de investimento, geralmente você tem cargos de liderança, cargos de gestão, participando ativamente de decisões estratégicas de como esse investimento vai entrar. Então, você tem geralmente muitos administradores nessas posições, participando de operações desse tipo. E a gente sente que falta conhecimento jurídico. O que atrapalha bastante negociações desse tipo. Então, você não conhecer de mecanismos de investimento, não conhecer sobre contratos que você pode utilizar, não conhecer sobre operações, cláusulas contratuais para uma operação de investimento, pode deixar você muito descoberto. E aí, vão falar, mas isso é papel do advogado. Sim, é papel do advogado. Mas até que ponto o advogado ele participa de todo esse processo? Ele participa do ponto de vista jurídico. Mas até que ponto você saber que uma cláusula de conversão de um investimento, então vamos dizer assim, o investidor faz um investimento e depois ele vai converter aquilo numa participação societária. Falando de forma bem simples para vocês entenderem. Até que ponto não é interessante você saber quais são as hipóteses que você vai converter aquele investimento em participação para o investidor. Não é o advogado que vai definir isso. É você entendendo de negócio, saber qual é o melhor momento da sua empresa, quais são as condições que você pode pactuar, isso que vai fazer diferença, na verdade. Então, o advogado ele vai ter o papel de traduzir aquilo para o documento. E você, não sabendo utilizar cláusulas como essa, você perde numa negociação. Você não consegue negociar com o investidor, você não consegue negociar com uma outra empresa que, de repente, vai estar querendo fazer algum tipo de aporte na sua empresa. Isso pode prejudicar a operação como um todo. E aí não adianta jogar no advogado, porque não vai ser isso que vai ajudar. Grandes pessoas que eu conheço que trabalham com a parte de investimento, elas têm um conhecimento jurídico muito alto. Então, se vocês aí estão visando trabalhar com parte de M&A, trabalhar com operações, tanto com valuation também, com operações de fusões e aquisições, fiquem muito atentos à parte jurídica. Realmente, eu vejo várias pessoas que têm, às vezes, mais conhecimento até do que advogados que não trabalham na área, pelo dia a dia empresarial da área de investimentos. E aí eu acredito que é um diferencial muito grande, e eu não acho que não seria nem o caso de noções de direito, de você entender
que, por exemplo, você tem a figura do mútuo conversível, que é um empréstimo conversível em participação. Então, o investidor ele te dá um empréstimo para a sua empresa e converte aquele empréstimo em uma participação societária. Saber isso é o mais básico, mas você saber todas as hipóteses de como isso pode ser convertido, quais as implicações financeiras, quais as implicações de negócio de você ter um contrato como esse, que nível de gestão o investidor vai poder ter, ingerência no seu negócio, isso sim é muito mais importante e muitas vezes é bem mais negócio do que realmente jurídico, mas você vai precisar da base jurídica para poder negociar e você poder conseguir dialogar nesses casos. E aí, passando mais um pouco para a regulação, cada setor pode ter um negócio próprio regulado. Então, acredito que as empresas conhecem muito pouco da legislação específica do negócio delas. Então, isso é uma falha. E aí vou mostrar qual é a importância disso. Vamos dizer que eu tenha... Não sei se vocês conhecem as nomenclaturas que eu trouxe no slide, mas, por exemplo, fintechs, insurtechs, healthtechs, são nomes muito comuns que a gente está no ambiente de startups, empresas de tecnologias voltadas para determinado setor. Então, eu estou falando de fintechs, eu estou falando de empresas de tecnologias para o setor financeiro. Insurtechs, empresas de tecnologias para o setor de seguros. Healthtechs, empresas de tecnologia para o setor de saúde, direito, e a gente trouxe por último ali modelos de marketplace. Mas qual é a minha ideia aqui? É preciso conhecer a regulação. Então, se você trabalha no setor regulado, dificilmente você consegue fazer uma gestão empresarial que não passe por atender a norma específica do seu negócio. Então, se eu tenho uma fintech regulada pela CVM, eu não consigo gerir minha empresa sem saber todos os procedimentos que a CVM me obriga a fazer, tanto internamente, quanto apresentar e mostrar do ponto de vista externo, a nível de fiscalização, nível de entrega de informações periódicas, etc. Então, depende do dia a dia também empresarial você conhecer isso. Então, conheço também muita gente especializada em setores específicos que sabe muito mais que um advogado. É ótimo, você conhecer do seu negócio, você sabe exatamente o que pode acontecer, os riscos que você está passando, e é um conhecimento jurídico. É um conhecimento jurídico que você tem que ter das normas da SUSEP, para saber que num produto que você vende seguro, você precisa botar o CNPJ da seguradora no documento que vai para o segurado. É importante uma empresa de tecnologia na área jurídica saber que ela não pode fazer um marketing tão comercial, porque existem normas relacionadas à atuação do advogado e da OAB, Código de Ética da OAB, que vai impedir ela fazer daquela forma. Então, isso vai atrapalhar a gestão da empresa, de como ela se reporta, isso vai atrapalhar o marketing, porque se eu tenho limitações e meu departamento de marketing não sabe, eu posso estar correndo risco, e em vez de tentar trabalhar nas lacunas e nas oportunidades que isso me dá. Então, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho que fazer marketing. O que eu trabalho muito? Eu trabalho em balde marketing, vocês provavelmente vão ver bastante. Pode fazer um marketing ativo ou posso fazer um marketing passivo. Na advocacia eu tenho limitações em relação ao marketing ativo. Então, o que eu faço? Marketing passivo, eu faço conteúdo, produzo vídeo, produzo conteúdo, produzo artigo, e aí faço as pessoas chegarem até a mim com reputação de alguma forma. Eu tenho que usar estratégias se eu estou lidando com a área jurídica, exatamente por uma regulação do meu setor. Então, é um conhecimento jurídico que vai influenciar em diversas áreas da empresa, e se elas não estiverem bem conectadas, isso vai atrapalhar. Então, você ser um profissional que conhece de regulação do seu setor, isso é um diferencial gigantesco. Então, eu já trabalho, quem vai trabalhar em algum setor regulado ou que tem uma lei específica, saiba muito disso, que isso vai influenciar todas as tomadas de decisões o tempo todo. Então, eu não posso ser uma empresa de saúde, eu trabalho na área de saúde, simplesmente amanhã começar a atender meus médicos da minha clínica, atender todo mundo online. Será que eu posso fazer isso? Está tendo agora uma norma de telemedicina, fazendo algumas permissões, etc. Então, assim, eu não poderia fazer. Então, amanhã eu posso estar respondendo até criminalmente, dependendo do caso. Então, tem norma que é de conceito, tem questão que pode virar até exercício ilegal da profissão, tem diversas questões que podem aparecer em setores regulados. E aí é um conhecimento jurídico que vai parar sobre o administrador, vai parar sobre o empreendedor que está começando um modelo de negócio que talvez vai pisar num ambiente que é meio sombrio de regulação. Então, estou criando uma empresa, um aplicativo para fazer investimento. Não é assim. Não posso criar um aplicativo para fazer investimento sem olhar as normas da CVM.
Eu não posso criar uma seguradora online sem me submeter à SUSEP. A SUSEP exige que a seguradora seja uma sociedade anônima com capital mínimo. Provavelmente você não vai conseguir fazer uma startup seguradora de uma hora para outra se você não tiver investimento ou se não tiver uma empresa para você se acoplar e tentar trabalhar aquele modelo de negócio. E aí, se você é empreendedor, você vai ficar dando murro em ponta de faca porque você realmente não conhece a regulação do seu setor. Então, quantidade de empreendedor, empresário que eu já falei, volta e estuda o seu negócio, porque você pagar para eu estudar seu negócio é muito mais caro do que você voltar a entender o seu negócio e dialogar comigo. E isso é verdade. Então, vocês como profissionais aí que vão lidar com novas regulações também, então surge o tempo todo, eu falei, não é da velocidade da tecnologia, das mudanças, mas elas são normais, então imagina trabalhar com a quantidade de norma que saiu agora recentemente. Isso vai influenciar várias empresas, então imagino diversos gestores simplesmente doidos para saber como é que faz. Então, como é que eu leio uma norma, uma MP trabalhista, que me permite suspender o contrato de trabalho, depois me permite reduzir, e aí eu mando todo mundo embora, mas aí já tem... Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando dentro da minha empresa e quais impactos que elas vão trazer. Então, conhecer esse direito é uma coisa que tem que estar o tempo todo atualizada. Então, a regulação é um ponto que pega muito, muito forte. E aí, passando para a tributação, não vou entrar muito no mérito, mas planejamento. Eu acho que planejamento tributário é uma coisa que talvez muitos de vocês vão para a área de finanças, vai para uma parte de gestão financeira, que é bem interessante. Então, vão passar muito por questões tributárias, isso influencia, às vezes, a viabilidade do negócio. Então, eu saber que meu negócio está enquadrado com uma atividade X no anexo 1 da lei do Simples, que diz que eu tenho que pagar tanto, pode ser diferencial para o meu negócio ser viável ou não. Porque se eu vi isso errado e ele estiver no anexo 2 e ser uma outra atividade, eu posso subir 10% do quanto eu estava pagando de tributo e simplesmente viabilizar financeiramente o projeto que eu estava criando. É preciso saber sobre direito tributário, você precisa saber de entendimentos. Então, recentemente, até trazendo um case legal, uma pessoa me perguntou para fazer um contrato de licenciamento de direitos autorais e falou que preferia que fosse licenciamento de direitos autorais. O que é licenciamento de direitos autorais? Eu fazer para uma outra pessoa o direito dela utilizar as obras que eu criei. A gente falou lá sobre direitos autorais, então eu falo assim, você pode utilizar as obras que eu criei, isso vai me pagar tanto, que é o que a gente chama de royalty, e você vai poder utilizar. Ela falou que queria fazer um modelo dessa forma, porque tributariamente ia ser mais vantajoso do que ela fazer como serviço. E era uma plataforma que ela tinha, por onde ela prestava esse serviço. E aí eu perguntei para ela, você tem certeza disso? Eu não sou advogado tributário, trabalho com PI, com licenciamento, esse contrato faço com a mão nas costas para você. Mas sugiro que você avalie, estude melhor a legislação tributária e até, se precisar, fale com um advogado tributarista, porque eu acredito que isso pode ser um risco para vocês. A Receita não sei se vai entender isso como realmente uma operação de licenciamento. E aí, ainda que eu escreva um contrato mais bonito para você vai ter um contrato bonito, mas para tomar uma multa e ter que pagar todos os tributos, porque a Receita Federal entendeu, na verdade, que não era um contrato de licenciamento. Você estava prestando um serviço, se você estava prestando serviço, você teria que pagar o imposto que é o ISS, o Imposto sobre Serviço. Você estava deixando de recolher. Então, é o empresário tomando uma decisão errada porque ele não tem o conhecimento e também não buscou esse conhecimento jurídico. E isso acontece o tempo todo. E essa decisão influencia diretamente no core business do negócio dela. Então, no ponto principal do negócio dela, que vai ser viável ou não, porque ela vai ter uma alíquota de 15% a mais e aquilo ali pode até inviabilizar o que ela está querendo fazer online, aquele serviço online que ela está querendo fazer. E ela está partindo de uma premissa errada. Então, busquem conhecimento jurídico é um diferencial também para a parte tributária. Então, eu não sou especialista tributário e eu busco isso quando preciso. Entendo muito de tributário exatamente por causa dessa mesma necessidade. Eu tenho um negócio também, atendo outros negócios, isso me traz essa necessidade. Então, eu vejo que a parte de gestão demanda muito também de um planejamento tributário, de um entendimento, pelo menos, da estrutura tributária da empresa. E aí a gente chega a outros assuntos como equipe, onde eu posso ter relações com empregados, estagiários, voluntários. Eu citei o caso da lei, será que eu posso mandar o empregado embora? O que isso vai trazer diferenças? Porque se eu sou um gestor, esse tipo de decisão que eu vou tomar, mas será que eu não posso trazer mais riscos do que eu não tomar aquela decisão? Será que eu não tenho que avaliar esse tipo de risco? Será que eu não tenho que fazer cálculo? Será que eu não tenho que avaliar outras questões também, como o contrato que eu vou elaborar? Então, se eu estou contratando, eu tenho uma empresa de software,
e aí contrata um funcionário para desenvolver o software. Será que eu não tenho que me preocupar se ele vai estar cedendo aqueles direitos autorais para a minha empresa? Ou será que amanhã ele vai embora da minha empresa e vai levar o que ele criou? Lembra que a gente falou que os direitos autorais do software, o software é tratado como direito autoral? Então, quem cria o software, ele é detentor daquele direito. Será que se ele trabalhar para mim e me entregar, amanhã ele vai poder ir embora e levar isso? Não sei, a gente vai ter que ver contratualmente isso. São decisões que a gente vai tomar da formação de equipe, de como a gente gerencia nossos funcionários, e aí passa por muita estratégia também de recursos humanos. Então, eu gosto de sempre de falar, recursos humanos tem que saber de direito trabalhista. A área de recursos humanos tem que saber de direito trabalhista. Se você trabalha com gestão de recursos humanos, você não pode desconhecer requisitos de relação de trabalho, quais são os direitos dos funcionários, como isso é pago, entendeu? Como é que lê uma convenção coletiva de trabalho. E se você não conhece isso, você realmente tem um déficit em tempo real. Então, a consultoria e a busca de advogado, ela não te atende em tempo real. Então, acho que isso é um diferencial também na formação de equipes, nos contratos que você vai utilizar. E aí, seja uma relação de estágio. Então, é muito interessante, às vezes, eu vejo empreendedores falando, contratei um estagiário. Tá, eu falei, mas está lá de acordo com a lei do estágio? Ela falou, não, boto ele 6 horas para trabalhar por dia. Eu falei, mas não tem a participação da instituição de ensino, não tem o seguro lá obrigatório, não tem o agente integrador. Falei, é melhor botar, eu brinco, eu falo, é melhor botar para trabalhar 8, que pelo menos você tem mais 2 horas de produtividade, porque o risco você já está assumindo de não estar cumprindo a legislação e ele depois entrar com uma ação trabalhista, etc. Então, você tem que cumprir, tem que pagar da forma da lei. Quero contratar uma pessoa, mas não quero pagar CLT. Não existe isso. Se você não pagar CLT, você vai ter outro problema. Então, se você não precisa de um funcionário, se você precisa de um formato CLT, vai ter que contratar CLT. Você entende esse modelo, senão você contrata de uma outra forma. Então, as pessoas confundem muito isso, mas muitas vezes por desconhecimento. Então, claro que tem muitas vezes que isso são tomadas de decisões, mas eu acredito que você ter o conhecimento disso, você começa a tomar essa decisão por conta própria. Então, eu posso optar por um contrato de prestação de serviço, porque eu sei que naquele caso ali eu não tenho uma configuração de vínculo empregatício. Então, eu como empresário não preciso consultar meu advogado. Eu contratei para um projeto específico, vai ter que me entregar aquilo em tanto tempo, sei que não vai ter uma habitualidade, a pessoa não vai precisar trabalhar comigo ali todo dia, entregou, acabou. Será que eu vou ter que contratar CLT? Talvez são decisões erradas que você toma, pode onerar a empresa, decisões de gestão que você poderia tomar porque você conhece os requisitos da relação de emprego. Você conhece o contrato de trabalho, como ele funciona, e uma alternativa que é o contrato de prestação de serviço, quando cabível. Então, esse tipo de influência direta. E a gente vê que em startups, negócios que estão começando, geralmente eles têm muito problema em tentar formalizar isso e entender como funciona. Geralmente, quer a opção mais barata, quer a opção mais fácil, e nem sempre isso é a que tem menos risco. Então, é interessante a gente avaliar isso. Outro ponto interessante é a parte de contratos. Então, eu sempre digo aí, só um recado rápido, todo contrato ele é importante. Todo contrato ele é importante. Vou dar um exemplo de uma startup que faz um contrato com uma universidade para disponibilizar o aplicativo dela na universidade. Ela tem um aplicativo para a área educacional, ela quer disponibilizar lá. Ela fica 6 meses trabalhando naquele aplicativo porque fechou esse contrato, mas não assinou nada. E aí quando vai implementar o projeto, a universidade vira assim, não, a gente mudou a direção, a gente na verdade não vai querer mais aqui, a gente está pensando em outras coisas, muito obrigado. E aí como é que você fica nesse contrato? Não fiz contrato porque não tinha valor financeiro envolvido ainda, era só uma parceria, tá, mas você não perdeu tempo, não perdeu dinheiro, você fez toda a gestão daquele projeto para viabilizar uma coisa, que você não botou alguma garantia que aquilo ia ter que ser feito, ou então pelo menos ressarcir alguma parte do esforço que você teve. Você conhecer esse tipo de mecanismo, você conhecer que você pode estabelecer uma garantia dessa, você conhecer que você pode fazer um contrato de parceria, ainda que simples, mas que te dê alguma segurança em relação ao trabalho que você está desenvolvendo, são conhecimentos jurídicos que vai ajudar na negociação. Então, não é o jurídico do problema por si só, vai virar uma ação judicial. É você utilizar uma cláusula contratual de forma estratégica. Você estabelecer que aquele profissional que vai ter acesso a determinadas informações do seu negócio, ele não vai poder fazer a mesma coisa para um terceiro. Se você não bota isso no contrato, a princípio, a não ser caso específico, ele não vai ter essa obrigação. E aí você pode estar perdendo informações importantes ali com parceiros que vão levar aquela informação. Então, se eu quero criar uma não concorrência com determinado profissional, é uma questão de negócio, não é advogado que define se você quer fazer ou não uma cláusula de não concorrência, você tem que entender como você pode construir uma cláusula dessa. Como você pode trazer mecanismo do direito para você, estrategicamente, fazer gestão em relação a determinado player, determinado concorrente. Então, eu vou criar uma condição de não concorrência com o meu principal parceiro comercial,
porque eu sei que ele não vai poder trabalhar com o meu concorrente, eu consigo criar uma barreira de mercado. Aí eu fui longe demais, pode ser uma questão de não concorrência desleal, etc. Tudo tem que ser avaliado, mas se você não conhece esses mecanismos, você não consegue fazer também decisões estratégicas no seu negócio. Claro que você tem que saber os limites de onde você vai com isso também. Outro ponto interessante, consumidores. Um exemplo em relação de consumo. Se eu compro alguma coisa na internet, fora do estabelecimento comercial, telefone, internet, etc., numa loja, eu recebo, se eu não gosto, eu tenho 7 dias de arrependimento. Tem um artigo do Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, no artigo 49, que diz exatamente isso. Então, eu tenho direito de me arrepender da minha compra e devolver, simplesmente ter meu dinheiro de volta. O que eu vejo de gente ignorando essa regra é muito grande, mas a quantidade de gente também que não cria mecanismos para essa regra acontecer é pior ainda. Então, se eu tenho se eu crio uma plataforma, então pensando no meu negócio todo, crio toda uma plataforma, crio a logística dela, e eu não penso na logística, e aí uma parte do negócio de administração, gestão, se eu não penso na logística de viabilizar a devolução de produtos que foram devolvidos por conta do prazo de arrependimento, com a devida devolução para o cliente, eu não pensei na logística operacional disso, de devolução desse cliente, não pensei na devolução do produto, logística física de devolver aquele produto, se vai buscar, se ele vai mandar no correio, etc., e eu estou deixando de cumprir uma norma, porque eu não vou conseguir fazer isso no dia seguinte, a partir do momento que a pessoa exerce aquele direito. E aí eu estou deixando de usar o direito de forma estratégica, em vez de eu não só dizer que cumpro, mas já vou pensar qual tecnologia eu tenho que deixar aqui, qual canal que eu vou utilizar, qual área de atendimento ao consumidor que vai falar, qual área de sucesso de cliente que eu vou criar para ainda dar um brinde para essa pessoa que desistiu, isso tudo por causa de um artigo único do Código de Defesa do Consumidor, isso influenciando várias áreas e influenciando na gestão da empresa. Simplesmente fechar os olhos para uma coisa que você já vai ter que cumprir é pior. Então, eu já ouvi falar, por exemplo, casos de empresa, e é engraçado, esse exemplo é interessante, que criam problemas para poder resolver. Criam problemas pequenos, então te dá algum problema na plataforma, ou entrega alguma coisa errada e te entrega muito mais quando ela vai resolver. Aí te dá um brinde a mais, te dá um desconto maior. Aí você fica tão feliz que você acha que aquele problema é um problema comum que acontece com todo mundo e ela ainda resolveu da melhor maneira possível. Então, sua avaliação que era 100 vai para 120%. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que saber usar o direito do consumidor, que tem várias limitações. Então, transparência na forma como eu exponho meus produtos, a comunicação, a letra que eu vou usar, o prazo de arrependimento, várias regras do direito do consumidor, por que eu posso utilizar elas a meu favor e criar um relacionamento melhor com o meu consumidor, criar uma política de devolução que facilite para a minha gestão interna devolver aquilo sem me criar problema. Então, isso tudo é o conhecimento jurídico aí sendo utilizado para o negócio. Então, para direito do consumidor também tem muito isso. A gente fala muito em sucesso do cliente. Então, muita gente fica pensando, problemas do Código de Defesa do Consumidor, muita empresa pensa, tem muita limitação, muito problema em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu vejo várias oportunidades. Tipo, se você faz o que está dizendo de uma forma melhor ainda, você tem mais ganhos do que se você simplesmente cumpre de uma forma meio automática ou você não consegue cumprir de uma forma rápida aquilo que já é disposto. Passando aí para concorrente, vou também trazer um case para ilustrar esse quadro, porque não tem tanto tempo para falar, chegando ao final também, mas vou trazer um case para ilustrar esse quadro. Práticas concorrenciais. Então, muito comum, não sei se alguém já viu aí, se já trabalhou em alguma empresa, já conhece alguém, já tem empresa própria, você fazer marketing pago na internet utilizando determinadas palavras. Como funciona isso? Eu compro lá no Google as palavras-chave que eu quero que, se alguém busque, vai encontrar a minha página. Então, posso procurar lá, advogado para startup. Então, eu vou jogar lá, você vai achar meu site, porque eu compro essa palavra-chave, e aí tem quem paga mais fica na frente, etc. Toda essa lógica. Será que eu posso comprar o nome do meu concorrente? Então, vamos dizer que eu tenho um concorrente que é um outro escritório, eu jogo o nome do escritório, compro essa palavra lá no Google, e todo mundo que procurar esse outro escritório vai, na verdade, abrir lá, vai ser o primeiro escritório, vai aparecer, vai ser o meu, não vai ser desse outro escritório. Isso aí, empresa de marketing, departamento de marketing, faz a rodo há anos. Todo mundo faz. Se vocês quiserem fazer um teste depois, vai pegando grandes empresas, jogando o nome dessa grande empresa no Google e vai vendo os anúncios. Vocês vão ver todos os concorrentes delas ali aparecendo, porque compram as palavras. Já tivemos, recentemente, a gente teve várias decisões judiciais, teve contrário também, mas várias decisões judiciais entendendo que isso é uma prática de concorrência desleal. Porque você está fazendo desvio de clientela, né? Você está confundindo o consumidor procurando uma coisa
sendo levado a outra coisa. Isso interfere diretamente no seu planejamento de marketing. Se você faz planejamento de marketing em cima de Google Ads, anúncio de Google, com compra de palavras específicas, muito relacionado ao seu concorrente, que é um cliente, que é um concorrente muito forte no mercado, etc., você pode estar correndo risco disso ser entendido como uma prática de concorrência desleal. Isso influenciar toda a gestão do seu marketing, fora danos que você pode ter de origem tanto material quanto moral. Então, a gente já teve decisões nesse sentido. Isso é um conhecimento jurídico, é uma estratégia jurídica que vai influenciar na estratégia de marketing diretamente. Da mesma forma que você tem uma grande empresa, que você é administrador, e você vê uma startup nascendo e faz a mesma coisa, também não pode. Além de poder configurar concorrência desleal, pode até configurar um domínio de mercado, e você tem até outros problemas em relação a isso. Pode falar, Paulo. Está sem áudio. Eu tô com dois computadores aqui, porque tá. esse meu não tá ficando lento, sei lá. Uhum. Ô, Fábio, meu filho outro dia estava prestando vestibular, e então a gente ia procurar a palavra vestibular e universidade. Aí aparecia 3 sites, Quero Bolso. Quero Bolso? Quero Bolso, chama Quero Bolso o site. Bolsas de estudo. A princípio, não vejo problema, porque é uma palavra genérica. Então, na verdade, eu botar advogado de startup é uma palavra genérica. Então, a pessoa está buscando sobre vestibular e você oferece soluções, vamos dizer assim, relacionadas àquele mercado. Quando a gente fala do nome de outra pessoa, você tem 2 problemas aí. Tanto a questão da violação da marca, porque você está usando a marca para fins da compra da palavra, então tem a questão da propriedade intelectual. E aí não só da propriedade intelectual da marca, mas também a concorrência desleal por desvio daquele cliente para outro cliente. Exatamente. Com relação ao vestibular, é uma palavra genérica. Eu não vejo tanto problema, aí vai ser realmente em quem paga mais. Então, quem paga mais vai estar melhor ranqueado em relação a essa palavra. Tá bom, obrigado. E aí, pessoal, avançando por último quadro, e aí abrir para perguntas também. Internet e dados. Eu acho que hoje a maioria da atuação, se não parcial, mas total, se não total, é parcial, pelo menos, na internet. E a gente tem algumas limitações. Então, termos de uso e política de privacidade, que ninguém aceita. Será que é tão pouco importante assim como as pessoas acham? Então, todo mundo aqui já deve ter aceitado aí termo de uso, política e privacidade do Instagram, do Facebook, do Spotify, do Netflix. Não sei se vocês já leram tudo ali, mas basicamente aquilo são os contratos que a gente tem com o consumidor. É preciso ter muito cuidado com aquele tipo de documento. E aí não só com o contrato em si, como o que a gente tem falado agora, com a parte de proteção de dados. E é isso aí, para vocês que estão numa graduação de administração, etc., eu acho que vai ser um dos pontos fortes dos próximos anos, e aí por muito tempo, alguma coisa que eu acho que acredito que vai pegar no mercado, muita gente acha que não, mas acho que vai pegar, é a questão de privacidade e proteção de dados. Então, a gente teve uma lei europeia recentemente para tratar com isso, para tratar sobre a proteção de dados pessoais, de o que você pode fazer, com quem você pode compartilhar, como você deve pegar o aceite, aonde você vai armazenar, o que você pode pegar ou não, o que é dado sensível da pessoa e não é, quais as consequências de você deixar vazar esse dado ou compartilhar sem o aceite da pessoa. Alguma coisa que vinha acontecendo muito e dado muito problema, e as pessoas começaram a ver que vários abusos estavam acontecendo. Então, a gente teve o caso do Facebook, lá da Cambridge Analytica, com aquela empresa que fala que influenciou na decisão. Então, quem não viu, também tem um documentário na Netflix, que é o Privacidade Hackeada, que fala exatamente sobre esse caso. Então, vários casos desses trouxeram à tona essa discussão e a legislação veio na sequência. Então, a gente teve na europeia a GDPR, que é a norma europeia sobre proteção de dados, e a gente teve aqui no Brasil uma norma que veio nessa sequência, que foi a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que se importa para vocês? Tudo hoje em dia depende de dados. Então, vamos dizer assim, que a brincadeira que o pessoal está fazendo, dados é o novo petróleo, e é de fato. Então, você precisa de dados para fazer um planejamento de marketing, fazer trabalho de qualificação de leads, que é isso, quem está entrando no seu site. Então, você colhe e-mail de quem entra no seu site para você depois mandar uma publicidade. Então, você
colhe e-mail de quem baixou o e-book para depois do seu site. Então, você precisa de dados para você trabalhar o seu marketing. Marketing digital, todo trabalhado em dados. Você precisa de dados para fazer uma jurimetria. O que é isso? Para saber como estão decidindo determinados tribunais, como é o posicionamento de determinado juiz, para eu tirar dados do judiciário, para eu fazer uma análise do que eu posso tomar de decisão num processo judicial ou não. Você precisa de dados para fazer uma gestão do que para você faz sentido na sua empresa ou não. Então, se eu não sei o perfil do meu cliente, se eu não tenho os dados do meu cliente, eu não consigo fazer uma análise de se ele é homem ou mulher, se ele tem tal idade, de onde ele mora, e se eu não sei nada disso, eu não consigo direcionar meus anúncios para isso, eu não consigo criar uma campanha específica baseada no meu público-alvo. Então, basicamente, pessoal, tudo hoje passa por você utilizar os dados e você ter isso para fins do que a gente chama de tomada de decisão com base em dados. Sair um pouco do achismo e a gente começar a tomar decisão com base em dados. E as empresas fazem muito isso. Então não é à toa que o Facebook tem muita informação nossa, a Google tem muita informação dessa, eles vendem, e aí podem olhar do ponto de vista negativo ou positivo, mas falando até do ponto de vista positivo agora. Os dados são informações interessantes para diversas empresas. Então, para uma empresa de saúde saber que eu sou hipertenso, um plano de saúde pode fazer total diferença na hora da minha aprovação ou não. E se isso tiver no meu cadastro da farmácia, para todo mundo que gosta de dar o CPF, porque vai ter o desconto, eu não sei se eles estão passando isso para os planos de saúde, isso vai interferir, ou então na minha análise de sinistralidade, para me conceder um seguro ou não. Saber se eu já tive tantas multas, ou saber se eu estou andando em horários que acontecem mais assaltos, podem ser informações interessantes para a seguradora do meu carro. Os negócios são baseados em dados e a gente vai precisar lidar com esses dados, mas de uma forma responsável, respeitando essas legislações que surgiram recentemente. Então, eu vou precisar de aceite, eu vou precisar entender se eu posso pegar aqueles dados ou não, qual a tecnologia que eu estou dando para guardar dados, por exemplo, de uma clínica médica, onde eu posso ter dados sensíveis de exames de pacientes e saber se aquilo vai vazar para algum lugar, e eu sou responsável por aquilo. Quem vai ser o profissional, pessoa física, que vai ser responsável dentro da minha empresa por tomar conta desses dados. Vejo muitas oportunidades aí tanto para a área do direito trabalhar com isso, mas principalmente para outras áreas, como da própria administração. Trabalhar com privacidade e segurança de dados vai ser acho que é uma coisa que está crescendo muito, várias consultorias especializadas nisso. Então vejo muita oportunidade para se vocês querem se especializar nisso, fazer cursos e tal. Tem cargos específicos que a gente chama de DPO, por exemplo, que é o Data Protection Officer. Então é a pessoa responsável pelo compliance, por saber se você está cumprindo toda a legislação de proteção de dados, vai ser responsável por fazer os relatórios, responder para a autoridade que vai fazer esse controle também do Estado. Então, isso tudo é muito importante. Para quem está começando agora, eu acho que é um novo cenário que surge. Se você está atualizado e se você vai buscar sobre isso, é um conhecimento jurídico que soma de tecnologia também, soma uma parte de gestão muito interessante. Eu acho que pode agregar bastante para as novas empresas profissionais que entendem de dados, mas também entendem de proteção de dados e de como você vai ter que fazer compliance disso tudo. Pessoal, tentei trazer alguns cases, assim, alguns temas mais para cada temática aí do que eu trouxe do Canvas, expliquei para vocês no início, assim, e tentei trazer de uma forma mais para demonstrar a importância pelo tempo que eu tinha do que realmente entrar tema por tema e ficar muito teórico. Espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos a mensagem, acho que da importância na gestão de empresas do direito empresarial como um todo, em todas as áreas, não trouxe uma área só, então eu acho que isso tudo, espero que agregue para vocês e fico à disposição, até se vocês quiserem entrar em contato comigo, aí, tanto LinkedIn, e-mail, etc. Deixei meus contatos aí também na tela, e entre em contato, a gente pode conversar mais, tirar as dúvidas também de quem ficou com alguma dúvida aí na discussão. Tem uma pergunta aí da Monique, pode fazer, Monique. Fábio, quando você falou da questão da Uber, né, para você ela já deixou de ser uma startup por conta de não estar mais inovando tanto, né? Assim, o quesito essencial para uma startup deixar de ser uma startup, para você, o que seria, assim, o que é essencial uma startup ter para ela ser considerada uma startup? Porque, assim, para mim,
era mais essa questão da autossustentação financeira. A partir do momento que ela consegue se autossustentar financeiramente, ela deixa de ser uma startup. Para vocês faz sentido ou eu estava tendo uma linha de raciocínio completamente diferente? Não tá de todo errado. Na verdade, o que a gente fala é pergunta mágica essa, né? Quando a empresa deixa de ser startup ou não. É uma pergunta muito teórica, Monique. Eu acho que é legal bastante. Vou até te dizer o porquê que eu defendo dessa forma. Eu trouxe o Steve Blank e o Eric Ries. O Eric Ries, ele tem 2 livros. O primeiro livro dele é Startup Enxuto, que ele fala muito do modelo de startup, que ele fala da organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Se você já achou um modelo de negócio, como a Uber achou, ela já sabe como ela funciona ali. É repetível, é escalável, entendi que ela deixa de ser uma startup porque a startup era uma organização temporária que estava buscando isso. A partir do momento que achou, você deixou de ser. Isso aí com base realmente no conceito deles dois. Mas o Eric, ele traz um segundo livro, que é Startup Style, que é o segundo livro dele, que é interessante. Ele fala muito de como você traz essa cultura das startups e a cultura do Lean Startup, de como você traz esses ciclos, como você cria departamento de inovação e como você trabalha com projetos similares de startup até dentro de uma própria empresa. Eu acredito que a Uber tem muito disso. Ela traz essa cultura e traz esses processos de gestão baseado em Lean Startup, de projetos ágeis, aí tem várias metodologias para você trabalhar. Então, tem Scrum, tem Kanban, enfim, tem várias metodologias dentro do conceito que você pode trazer de trabalhar de forma ágil e fazer esses projetos. Mas acho legal você ler essa bibliografia, porque tem muita discussão em relação a isso, cada um acha de um jeito, tem gente que acha que, não, a empresa de tecnologia continua inovando, a Google ainda é uma startup. Mas não ficaria tão preso a essa questão teórica, não. Eu justifico muito meu posicionamento de entender que não é mais startup no conceito das 2 pessoas que são mais levadas em conta para nível de conceituação de startup, que é o Eric e o Steve Blank. Então, acredito que se já encontrou um modelo de negócio, ela já deixou de ser startup. Aí, as pessoas que não são a favor disso falariam, mas será que encontrou? Será que ela não está o tempo todo se adaptando, criando mais uma coisa, porque ela está encontrando o melhor modelo sempre? Isso não traz a ela uma característica de ser sempre uma startup? Aí é por isso que eu digo que acaba sendo muito teórico. Mas é bacana essa discussão. Acho que se tiver interesse em buscar nesses livros aí que falei, tem outros, devo até conversar no segundo momento, a gente pode trocar ideia sobre isso. Legal, Fábio, obrigada. Nada. Não está te ouvindo, Paulo. Não está te ouvindo. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para o Fábio, para a gente já fazer a finalização? Eu acho que agora eles têm mais uma aula, às 9h10 começa uma próxima aula deles aí. Ah, tá. Desculpa, passei um pouquinho aí, pessoal, mas ainda bem que a gente tinha um tempo ainda para a próxima aula. Bom, enquanto não vai aparecendo nada, Fábio, eu queria te perguntar uma última coisa. Claro. Você falou sobre marca, sobre domínio, e às vezes a gente tem, então, por exemplo, que a marca ela pode ser até autorizada pelo INPI, mas você queria usar ela internacionalmente, aí, de repente, não vai acontecer de uma marca ser autorizada em outro local, né, em outro país. E eu queria também saber se é domínio, ou não sei se também os alunos sabem, mas se é domínio ou se é marca o nome numa rede social, por exemplo, no Instagram, para depois fazer todo aquele manejo de informações e de comunicação do teu negócio, né, no caso. Perfeito. Então, o domínio é só exatamente o endereço que você compra. Então, se eu vou ver lá www.fabio.com, isso é um domínio. Eu tenho que ver se está disponível. A regra do domínio qual é? O que a gente chama é a first to file. É o primeiro a pedir, vai ter o direito daquilo. Só que tem exceções. Você pode ter o domínio, mas se você usar o domínio para fins de direcionamento como marca, o que seria isso? Eu compro o domínio www.coca-cola.net, vamos dizer que esteja disponível. Claramente eu estou utilizando isso aí para alguma finalidade que pode ser entendido como má fé, uma empresa que além de ter uma marca de alto renome lá no NPI, é notoriamente conhecida, etc. Isso pode ser um problema. Então a gente já tem casos, por exemplo, precedentes judiciais no sentido até de quem tem o domínio perder o domínio para o detentor da marca, porque o que vale mais é a marca.
E por que o que vale mais é a marca? É porque a marca é a que vai identificar determinado serviço ou produto, ou uma coletividade, enfim. Então, mas basicamente os principais são serviço ou produto. Então, se eu tenho a marca do meu escritório, Faria Neymar Advogados, vocês estão vendo na tela. Se eu tenho a marca do meu escritório identificando serviços jurídicos, ninguém pode utilizar aquela marca. Então, se alguém cria um domínio, Faria Neymar Advogados, pode ser, se ela começa a usar aquele domínio, ela está usando para alguma coisa. Para algum serviço, algum produto, para uma página que ela está criando, e se ela está usando para alguma coisa, pode ser que esteja violando minha marca. Então, muita gente confunde. Quando consegue o domínio e fala, mas o domínio estava disponível. Falar, mas a marca tá? Porque se você chegar lá na NPI e a marca não estiver disponível, dificilmente você vai conseguir usar esse domínio. Você pode até ter ele para sempre. Nem passado, etc. Mas você pode ter. Mas se você abre ele e começa a utilizar ele, provavelmente você vai acabar tendo algum ato de violação da marca ao utilizar o domínio. E aí o que vai valer, geralmente, é a marca. Em regra. Porque se eu já uso o domínio há mais tempo, vamos dizer que eu não tenho registro na marca, mas eu uso o domínio há mais tempo, tenho esse nome da empresa, nunca registrei, uso de boa fé, e aí tem exceções que a gente pode conseguir também, mesmo tendo o registro posterior ou não tendo registro. Mas a regra geral o que vale é o registro no NPI da marca para utilizar isso para identificar uma empresa, um serviço ou um produto. E ainda que o domínio esteja disponível, isso não te dá a garantia de que você vai poder usar aquele domínio para identificar um serviço, uma empresa, um produto. E esse domínio chama domínio também para Facebook, para Instagram? De certa forma, sim, porque o que o Facebook e o Instagram faz, eles, na verdade, eles dão um domínio, eles dão um subdomínio, um barra alguma coisa. Então, o domínio principal deles, eles dão um barra alguma coisa. De certa forma, um subdomínio é um domínio também. Então, se eu crio uma página do Facebook chamada Faria Neymar Advogados, que é o meu escritório, se é a outra pessoa que faz isso, provavelmente eu posso também pleitear isso por violação de marca. Então, posso conseguir até do próprio Facebook, e se o Facebook não fizer, não me entregar isso, não fazer essa transferência, ou tirar do ar a página que está violando, posso até pleitear isso judicialmente. Mas, de certa forma, acaba sendo um subdomínio mesmo. Mas como está dentro de uma página, acaba que eu tenho intermediário. Então, o Facebook ele tem as políticas, os termos dele lá, até em relação à violação de propriedade intelectual, etc. Então, eu tenho mecanismos de fazer isso e comunicar à própria empresa para poder tirar isso do ar, para evitar essa violação de marca. Que o ideal seria, então, fazer toda essa triangulação, né? Analisar a marca, analisar domínio, analisar, de repente, redes sociais. Perfeito, porque tudo faz diferença. Então, o mais importante, vamos dizer, é a marca, mas talvez você não encontre um domínio tão bom para a marca que você tem, na hora que você vai fazer o registro, você tem que pensar, pode ser que o domínio para você faça diferença, você pode prejudicar um pouco o negócio se você não ter. Então, gestão ideal para a marca é você fazer busca prévia no NPI, avalia se o domínio está disponível. Fez a busca prévia, estava ok, já pega o domínio e já faz o registro da marca. Então, é um projeto, todo um processo em conjunto para você garantir que você vai ter um domínio legal e você está fazendo isso com base numa marca que estava disponível e que você também já fez o registro. Muitas empresas, por exemplo, e aí para quem trabalha com marketing ou quem vai se especializar na área de design também, tem muita gente que vai para a área de gestão, mas para design, etc. Fiquem muito atentos a isso. Tem muita empresa que cria nome de marca, faz todo o name, cria todo o material, manual de marca, etc., e não avalia se está disponível a marca, não faz o mais importante, que é o registrar. Então, já vi N vezes marcas que foram super bem criadas, que teve que mudar toda a configuração, mudar o nome, porque deu conflito de marca ou não estava disponível no NPI. Então, geralmente o mais importante é o NPI, mas é um processo que tem que ser feito em conjunto. Maravilha. Fábio, a gente queria agradecer muito. Acredito que para eles tenha sido enriquecedor. Eles, né, agora um mundo se abre, né, de várias questões que foram trazidas e tudo mais. Se de repente até o final dessa pandemia, lá para frente, a gente não sabe quanto tempo ainda isso vai seguir, mas de repente a gente pensa aí algumas perguntas que forem surgindo, eu encaminho para você e de repente você me manda um vídeo com as respostas, né? Não, Paulo, deixar todo mundo à vontade, a gente é muito aberto, assim, tanto a gente chama no ecossistema de startup, a gente prega muito pela colaboração, e a gente é muito aberto, assim, eu recebo muito estudante, falo com muito estudante, troco muito e-mail, nem sempre tão em tempo real, mas fazer o possível até pela turma aí é pequena, então não tem problema nenhum. Pode mandar até esse meu telefone na tela que eu deixei para vocês, é meu WhatsApp, pode entrar em contato, assim que eu puder eu vou responder, tirar dúvida, a gente marca de conversar. Bem disponível para todo mundo aí, acho que vai ser um prazer atender. Fábio, obrigada muito, boa noite aí para você, boa noite para a Karina, tudo de bom aí para vocês, obrigada muito por ter participado e valeu. Nada, que isso, obrigado você, Paulo, pelo convite mais uma vez e boa noite para vocês, tudo de bom para vocês, pessoal, que a gente passa por essa crise aí com
uma tranquilidade do possível aí. Obrigada, até mais. Bom, Boa noite. tchau, tchau. Boa noite. Bom, gente, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Boa aula, tá? Obrigada por terem acompanhado aí. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Mas, tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Boa noite.